Brasil tem foco de gripe aviária detectado em granja comercial e China suspende as importações de carne de frango por 60 dias. E você vai ver também. Acesso a deficientes às faculdades cresce no país. Vândalos assustam e foca caranguejeira some de Imbituba. E Sara promove vacinação junto com a CDL a fim de imunizar comerciantes. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, hoje sexta-feira, 16 de maio de 2025. Tempo bom em todo o sul catarinense, assim vai continuar durante o final de semana, com previsão de chuva só para domingo à tarde. Mas a temperatura deve ficar aí na casa dos 26, 28, até 30 graus, dependendo da região aqui de Santa Catarina. E o assunto do dia, né, que envolve também Santa Catarina, até porque é uma das principais rotas de exportação para a carne de frango, a China suspendeu toda a comercialização com o Brasil por 60 dias. Tudo porque no Rio Grande do Sul foi detectado o foco de gripe aviária em uma granja comercial. Essa foi a primeira vez que o foco foi detectado em áreas aí de venda de carnes. As outras vezes que foram detectadas, inclusive em Santa Catarina, foram de aves de passagem, aves silvestres que logo foram abatidas e a solução foi dada naquele momento. Então, o Brasil agora está em estado de atenção, mas Porto Alegre, né, que é onde foi detectado esse foco, os veterinários e toda a equipe da vigilância epidemiológica estão atentas para continuarem fazendo esse processo para daqui a 60 dias conseguir a liberação novamente da exportação de carne de frango para a China. Nesse momento também, fazendo uma linha do tempo, desde segunda-feira, a Vigilância Epidemiológica do Rio Grande do Sul vem acompanhando mortes de alguns pássaros e aves que estavam em determinados locais abertos. E nessa investigação chegou-se à gripe aviária em uma granja. A gripe aviária não é transmitida para humanos, quem comer a carne do frango contaminado não vai ser atingido de alguma maneira, mas sim ela é transmitida e consegue fazer aí uma grande mortandade de aves quando em locais mais fechados, como granjas, por exemplo. Então, portanto, hoje é a notícia de momento, até porque economicamente o Brasil é um dos países que mais exporta frango para o mundo e a China é um dos maiores consumidores. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os estados que mais fazem essa exportação. Então, a gente vai ficar de olho nesses trâmites aí da Vigilância Epidemiológica do Rio Grande do Sul, se atinge também Santa Catarina, como é que vai ser até segunda-feira. Tá todo mundo, pasta de economia, Ministério da Agricultura, todo mundo trabalhando sobre esse assunto. Olha só, o custo da cesta básica ideal para uma pessoa chegou a R$ 432 no Brasil. Porém, mais de 10% da população vive com menos que isso. 7 em cada 10 brasileiros enfrentam dificuldade financeira para ter uma alimentação suficiente. Em São Paulo, o valor adequado para a cesta básica seria de R$ 432. Esse valor representa 21,4% da renda média do brasileiro. No entanto, mais de 10% da população vive com menos do que isso. Os dados são do Instituto Pacto contra a Fome. A publicação revelou ainda que mais de 70% da população brasileira não tem renda suficiente para arcar com os custos dessa alimentação adequada e com as demais despesas. Segundo o boletim, o impacto da inflação de alimentos é até 2,5 vezes maior para famílias vulneráveis do que para as de alta renda. O grupo de alimentos e bebidas subiu 0,82% no mês, com destaque para alta expressiva nos preços da batata, com 18,29%, tomate com 14,32% e café moído com 4,48%, que são alimentos que lideram o impacto do IPCA.
No mesmo mês, o índice geral ficou em 0,43%, o que reforça o peso desproporcional da inflação no custo de vida das famílias com menor renda. A avaliação do Instituto é que, embora haja queda em produtos como arroz, mamão e feijão preto, a pressão inflacionária continua concentrada em itens essenciais e in natura, sensíveis a variações climáticas e sazonais. Olha só, gente, de acordo com a equipe técnica do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, a área onde a foca caranguejeira estava e onde ela estava sendo monitorada após o registro inédito do trecho 1 do projeto foi vandalizada durante essa madrugada e o animal não foi mais visto. Ao chegarem no local, nesta sexta-feira, a equipe técnica se deparou com uma cena lamentável e também preocupante. Os ferros do isolamento foram roubados, uma placa informativa foi vandalizada e também havia marcas profundas de pneus de automóveis ao redor da área onde o animal estava descansando, indicando manobras perigosas e desrespeitosas. Próxima à foquinha que estava lá descansando, tadinha. Nas marcas de areia que surgiram, o animal, deve ter, segundo os técnicos, retornado ao mar, possivelmente após ser perturbado. A nota técnica diz, abre aspas, o PMP da UDESC manifesta seu repúdio a esse tipo de atitude, que coloca em risco a vida dos animais selvagens, dificulta o trabalho técnico-científico e demonstra uma preocupante e desrespeitosa ação de conservação ambiental. Reforçamos que a presença de uma foca caranguejeira em nossa região é rara e de grande relevância científica. Casos como esse devem ser tratados com responsabilidade e consciência coletiva. Fecha aspas, disse a nota encaminhada à imprensa. Que dó, né? Ontem a gente deu essa notícia com tanto entusiasmo, ela estava lá quietinha na dela, querendo ir para o mar daqui a pouco, mas não precisava ser espantada, né, gente? Pelo amor de Deus, para que ir lá perturbar a coitada da foquinha à noite ainda? Não tem o que fazer? Vai para casa, vai lá perturbar a bichinha. Agora não se sabe se ela voltou para o mar, se... sei lá, porventura, o que passou na cabeça, pegaram a foquinha, mas não deve ter pego não, porque é um animal selvagem, né? Chegar perto, a mordida dói. Nessas horas, olha, deixa quieto, tadinha da foquinha. O ministro da Previdência, o Volney Queiroz, esteve no Congresso tentando explicar o escândalo dos descontos irregulares nas pensões e aposentadorias do INSS. O momento mais tenso foi quando ele e o senador Sérgio Moro trocaram acusações sobre quem é o verdadeiro culpado pelas fraudes. O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, compareceu ao Senado Federal para prestar esclarecimentos sobre denúncias de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. A audiência ocorreu na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor e teve como foco a investigação de fraudes que atingiram beneficiários da Previdência Social. O objetivo dos senadores é compreender quais medidas vêm sendo adotadas pelo Ministério para combater esse tipo de irregularidade, além de avaliar a transparência na comunicação com a população afetada. Os parlamentares também pretendem apurar como está sendo feita a prestação de contas referente ao caso. Volney Queiroz, filiado ao PDT, assumiu o comando do ministério no início deste mês, substituindo Carlos Lupe, que pediu exoneração. Antes disso, atuava como secretário executivo da pasta. O convite para que o novo ministro prestasse depoimento partiu de senadores da oposição. Os requerimentos apresentados dos parlamentares citam que, quando ocupava o cargo de secretário executivo, Volney teria se reunido com representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, entidade atualmente investigada por suposto envolvimento nos descontos irregulares. Além disso, os senadores destacaram que tanto Volney quanto o ex-ministro Carlos Lupe foram previamente alertados pela conselheira do Conselho Nacional do INSS, Tônia Galete, sobre as irregularidades. A audiência aconteceu em um momento de baixa atividade no Congresso Nacional, já que os presidentes da Câmara e do Senado estão em viagem ao exterior. Com isso, a maioria das sessões tem ocorrido de forma remota. Em meio ao escândalo, a oposição ao governo federal intensificou as críticas à gestão do presidente Lula. Nesta semana foi apresentado um requerimento para a criação de uma CPMI que investigue as denúncias de fraudes no INSS. Segundo Volney Queiroz, as fraudes teriam iniciado no governo anterior e terminado na atual gestão. Essas fraudes não começaram agora, mas terminaram nesse governo.
foi o nosso governo, foi o governo do presidente Lula, foi uma decisão do governo que mandou chamar a polícia, que deflagrou a operação, que desbaratou essa gangue que roubava os aposentados. No início das perguntas dos senadores, Sérgio Moro perguntou se o ministro, enquanto era secretário executivo do Ministério da Previdência Social, estaria envolvido em um pedido do então ministro Carlos Lupe para desbloqueio de recursos descontados de aposentados em novembro de 2023. Houve uma liberação de recursos bloqueados, descontados de aposentados, 34.487 de associados da CONTAG, isso em novembro de 2023, quando já havia também as denúncias de fraude. E houve uma ação, pelo menos segundo divulgação da imprensa, do ministro Lupe para que fossem desbloqueados. Vossa Excelência participou desse fato? O ministro disse que não participou e não tem delegação para defender o ex-ministro. Disse também que houve uma denúncia em 2020 que havia descontos indevidos e que, na época, Moro era ministro da Justiça. Houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Vossa Alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa Excelência como ministro... O senhor ouviu na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que fazer nada. Vossa Excelência era a pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no ministério. Cobrado pelos senadores da oposição, Volney Queiroz afirmou ser favorável à instalação de uma CPMI para investigar o escândalo dos descontos em aposentadorias. O pedido conta com o apoio de 36 senadores e 223 deputados federais, mas ainda não foi protocolado oficialmente no sistema do Congresso. A proposta foi liderada pela senadora Damares Alves e pela deputada Coronel Fernanda. Para que a CPMI seja formalmente instaurada, é necessária a leitura do requerimento em sessão conjunta da Câmara e do Senado. 1h27, lembrando, né, quem tá aí dentro desse imbróglio que teve dinheiro descontado, gente, não recebam ligações, o INSS não tá ligando, já tá chovendo de golpe. De terça para cá já aumentaram em muitos golpes. O INSS não tá ligando para ninguém, não tá mandando SMS, nada, é tudo lá no aplicativo do Meu INSS. É lá que você tem que ver o seu contra-cheque, se teve desconto, se não teve, quando vir a mensagem, confirmar que teve desconto, caso tenha tido, e é ali que você vai ver quanto que você vai receber já no próximo contra-cheque, que já vai vir uma graninha aí de tudo que foi tirado. Então, assim, gente, cuidado. Ontem eu mesmo já recebi, eu nem sou aposentada, tá? Eu já recebi uma ligação para adiantar o que foi tirado. Olha isso, tudo robô, tudo ligação, tudo voz gravada. Então, assim, cuidado mesmo. Oriente aí as pessoas. A seguir, cresce o número de pessoas com algum tipo de deficiência nas universidades brasileiras. Uma da tarde, 31 minutos. Sites falsos tentam enganar estudantes e burlar inscrições do Enem 2025. O detalhe é que as matrículas ainda nem começaram. Portais estão divulgando na internet as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Porém, é propaganda enganosa. As plataformas solicitavam informações como número do CPF, data de nascimento e outros dados pessoais. A Polícia Federal, assim que foi acionada, solicitou ao Google a exclusão desses sites. O prazo para inscrição foi divulgado na última sexta-feira, dia 9. Porém, as inscrições poderão ser realizadas entre os dias 26 de maio e 6 de junho. Na data que forem abertas, os participantes poderão acessar o site enem.inep.gov.br/participante.
O valor da taxa de inscrição e as formas de pagamento serão divulgadas futuramente. Em 2024, um site falso prejudicou uma mãe e uma filha por acharem que a matrícula estava realizada. Em maio do mesmo ano, o INEP alertou que um portal fraudulento imitava o site original e induzia os participantes a pagarem uma taxa, mas a inscrição não era validada. As vítimas afirmam que o pagamento via Pix ia para a conta de uma empresa que presta serviços a comerciantes digitais. Logo, imaginaram que seria uma empresa terceirizada. O futuro da previdência privada no meio dessa confusão toda também é motivo de preocupação para o governo. Com o envelhecimento da população, a perspectiva é que o prejuízo do sistema seja multiplicado por 4 nas próximas décadas. O envelhecimento acelerado da população brasileira já começa a pressionar o sistema previdenciário do país, e as projeções para o futuro acendem um alerta. Segundo estimativas do governo federal, incluídas no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026, o déficit do Instituto Nacional do Seguro Social deve mais do que quadruplicar até o final deste século, chegando a um patamar insustentável. A previsão é de que neste ano o rombo do INSS atinja 2,58% do produto interno bruto, o equivalente a 328 bilhões de reais. No entanto, o cenário se agrava nas próximas décadas. Até 2100, o déficit poderá representar quase 12% do PIB, um impacto superior a 30 trilhões de reais. O motivo é a transformação demográfica que o Brasil atravessa, marcada pela queda nos índices de natalidade e o aumento na expectativa de vida. Atualmente, o modelo adotado no Brasil é o de repartição simples, no qual os trabalhadores da ativa financiam os benefícios dos aposentados, com menos jovens ingressando no mercado de trabalho e um número crescente de idosos. A conta não fecha. Especialistas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada apontam que mesmo após a reforma da Previdência em 2019, o sistema continuará sob pressão e poderá exigir novos ajustes nos próximos anos. Outro fator que influencia o aumento do déficit é a política de valorização do salário mínimo, que impacta diretamente os benefícios previdenciários. Para analistas, esse conjunto de elementos exigirá não apenas ajustes nas regras de aposentadoria, mas também uma revisão mais ampla das políticas públicas, com foco em garantir a sustentabilidade fiscal a longo prazo. Diante desse cenário, economistas e gestores públicos reforçam que o desafio de equilibrar as contas previdenciárias é coletivo e envolve União, estados, municípios e a sociedade civil. O planejamento antecipado e responsável será essencial para enfrentar as consequências de uma população que envelhece rapidamente e vive por mais tempo. E olha só, gente, a partir dessa sexta-feira, os trabalhadores com crédito consignado ou crédito direto ao consumidor, o CDC, podem migrar as dívidas para outras instituições financeiras para o crédito do trabalhador. O programa fornece crédito com os juros mais baixos a trabalhadores com carteira assinada. Desde abril, a troca das dívidas caras por mais baratas só podia ser feita dentro da mesma instituição. As mais de 70 instituições financeiras habilitadas no programa já estão autorizadas a fornecerem a troca diretamente em seus aplicativos e sites. Nessa etapa, a migração ainda está disponível na carteira de trabalho digital. Não está disponível na carteira de trabalho digital, então tem que ser no banco lá para fazer a troca de um banco para o outro. A troca só é vantajosa nos casos que o consignado para CLT, lançado há 2 meses, tenha juros mais baixos que a linha de crédito contratada pelo trabalhador. Em média, o CDC tem juros em torno de 7 a 8% ao mês. No programa Crédito do Trabalhador, as taxas estão um pouco acima dos 3% ao mês, com alguns bancos ainda oferecendo 1,6% ao mês. Gente, tem que fazer a conta para ver se vale a pena, se não tem taxa para transferir, tem que fazer a conta, não se empolga, tá? As pessoas com deficiência estão conquistando cada vez mais vagas no ensino superior. Mesmo assim, os números ainda são baixos e exigindo alterações das políticas voltadas para este público. Segundo um levantamento recente, o número de pessoas com deficiência que ingressaram no ensino superior
triplicou em um período de 10 anos, saltando de 10.435 alunos em 2013 para mais de 39 mil em 2023. Ainda de acordo com o estudo, o total de PCDs que terminaram o ensino superior no mesmo período também cresceu significativamente, passando de 3.795 alunos formados para pouco mais de 12.650. Entretanto, mesmo com o aumento, o número representa menos de 1% dos estudantes que concluem a graduação. Especialistas dizem que o aumento é um reflexo da lei de cotas, que reserva vagas em universidades públicas para PCDs em vigor desde 2016. Segundo dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior em Mestrados e Doutorados, a quantidade de estudantes com deficiência também registrou um grande crescimento no período, aumentando 222% no número de matrículas e 379% de concluintes em 7 anos. Especialistas reconhecem a mudança, mas ainda consideram baixo o número de PCDs no ensino superior, considerando que a população com deficiência, o equivalente a 8,9% da população brasileira no geral. A seguir, Içara vai se mobilizar com o comércio para a vacinação contra a gripe. Da tarde, 43 minutos. Neste sábado, a CDL de Içara, em parceria com a Secretaria de Saúde, vão realizar uma ação para imunizar os trabalhadores do comércio. A Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina divulgou hoje os novos dados da vacinação no estado. O percentual está bem avaliado, cerca de 100 mil catarinenses já se vacinaram, mas ainda não é o suficiente para a imunização em massa da gripe. Sobre isso, Içara também vai fazer a sua parte, fazendo o chamamento do pessoal do comércio, principalmente, para fazer essa vacinação nesse sábado. Sobre isso, eu vou falar com o secretário de Saúde do município, Acélio Casagrande. Acélio, uma parceria com a CDL, para o pessoal não ter desculpa, né? Estou trabalhando, não dá tempo de vacinar. Vai ter vacinador na praça principal da cidade para atender essa população, é isso mesmo? Isso mesmo. Além das unidades todas de saúde que estão vacinando, do horário estendido que nós temos no bairro Presidente Vargas e Vila Nova até às 20 horas, junto com o CDL, na qual nós agradecemos muito, porque quem está no comércio, né? Quem está no balcão, além de também estar se imunizando, vai poder chamar o pai, a mãe, né, o avô, a filha, o filho, estar divulgando nos bairros de onde ela vem para trabalhar. E nesse sábado, então, das 7h30 às 8h30, vamos dar a oportunidade para elas, para aqueles que trabalham no comércio, e depois vamos ficar até o meio-dia na Praça São Donato, também fazendo vacinas da gripe, né? E isso é importante porque imunização, esse percentual que ainda se pretende alcançar, que no passado era tão fácil de chegar a 90%, 95%, e hoje estamos aí na faixa de 30%, 40%, né? E eu considero menor que 50% ainda muito baixo, né? Então acho que o Brasil teve o evento Covid, que a gente acompanhou muito, e com muitas fake news, acabaram afastando ou levando medo às pessoas da vacina. Isso trouxe prejuízos, trouxe porque os hospitais estão lotados, coisa que não acontecia mais por causa da gripe, acontece todo esse transtorno. Portanto, temos aí a oportunidade nesse sábado até o meio-dia de fazer as vacinas na Praça São Donato. Em conversa com a administração do Hospital São Donato, como é que está, né, chegando para vocês as informações dos números da gripe nele? Muito complicado, né? Porque você vai num pronto-socorro, você acaba também, não é só a gripe, acaba lá levando gripe a outras pessoas, ou, né, também acaba tendo gripe por causa das outras pessoas. Enfim, é uma transmissão, né, que durante a pandemia a gente dizia que o isolamento era fundamental para isso, e acabou naquele período diminuindo inclusive a gripe, porque as pessoas não estavam em tantos eventos, em tantos grupos, em tantos locais, e agora isso voltou tudo a normal, e é normal, né?
mas também trouxe novamente esse transtorno. E se não for a vacina, como é que você faz? Você vai ficar isolado? Não tem como. Então, a melhor forma é estar com a imunidade boa, né? Que não é só vacina, mas a vacina com certeza é o melhor remédio, né? Mas também outras formas de se alimentar bem, tomar muito líquido, evitar tossir na frente de pessoas, enfim, fazer todos os cuidados de protocolo que a gente conhece. Marcelo, para a gente encerrar, como é que estão os números da vacinação em Içara até o momento? Olha, são considerados até bons, né? Nós tivemos aí uma oportunidade no dia D, né? Onde nós tivemos mais de 3 mil só no dia D, no sábado passado. Já estamos ultrapassando 7 mil vacinados, né? E fazendo todo o esforço para poder trazer as pessoas para melhorar ainda mais esses índices, esses indicadores, né? Portanto, estão aí oportunidades, vacinas disponíveis, locais disponíveis e mais o sábado para aqueles que não foram no dia D. Então tá certo, obrigado pelas informações. Então tá aí, desculpa para se vacinar não tem, porque a oportunidade tá batendo a porta, né? Então amanhã o pessoal que trabalha no comércio aqui na área central de Içara tem essa oportunidade de se vacinar e depois a vacinação fica aberta para toda a população. Você que tem a carteirinha, não esqueça de trazer também para continuar as anotações ou então fazer as verificações corretas ali pelos agentes de saúde. Voltamos ao estúdio. É isso, oportunidade para se vacinar e ninguém depois ter desculpa. Ai, não deu tempo. Deu sim. Porque tem unidade de saúde horário estendido na Içara, em Criciúma, tem agora projetos. Se Criciúma semana que vem deve anunciar horários estendidos e ações pontuais nos parques, nos shoppings, enfim. Dá para se vacinar, a gente não brinca, porque está cada vez mais lotado, aí as unidades de saúde, os hospitais e a situação não tá para brincadeira não. Porto Alegre também está todo comprometido com a situação da gripe, a gente já sabe que Florianópolis também, o Paraná também, então assim, vamos se vacinar rapidinho, 2 minutos já acabou tudo, então é bom cuidar da saúde. Antes da gente encerrar outra polêmica do dia, né? O seu Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, que todo mundo foi lá, assinou para o homem ficar, para ele ser eleito de novo, unanimidade, clubes, dispensaram o Ronaldo Fenômeno, foi afastado da CBF de novo. E agora tá bem difícil para ele voltar. Ele disse que ele volta. Hoje os advogados dele já estão lá tentando derrubar no STF. Ele disse que volta. Mas agora o Sarney, que é filho do Sarneyzão lá do antigo, então é filho dele. Então tá na presidência porque ele era um dos vice-presidentes e não fechava mais com o Edinaldo. Aí hoje já tá resolvendo tudo para convocar novas eleições, porque ele é obrigado, ele tem um período, né, para convocar novas eleições para a presidência da CBF. Aí aqueles clubes que todo mundo votou, e o Edinaldo já é a terceira vez que está sendo afastado, tá? Não é a primeira, não. Aqueles clubes, todo mundo que votou, tava todo mundo feliz da vida com o Edinaldo, que foram lá na CBF tirar foto com ele, agora escreveram uma carta dizendo que tem que virar a página. 27 clubes já assinaram e as federações também já estão assinando que tem que tirar o Edinaldo. O povo muda de opinião tão rápido, né? Porque a situação é a mesma que era há 2 meses atrás. Só a justiça determinou agora. Isso daí já estava correndo. O povo é ligeiro para mudar de ideia. E aí agora vai ver quem é que vai ser o presidente da CBF. O Ronaldo disse que não vai disputar não, que esse angu não é para ele. Ele falou, não. Eu fui lá, dei minha cara a tapa, agora também não quero mais. Isso daí é uma briga que eu não vou me meter. E aí vamos saber, agora também tá a perigo o Ancelotti, se vem ou não vem para a seleção brasileira, se ele assinou ou não assinou o contrato, se ele disse que assinou com a CBF, não com o Edinaldo. Mas se o novo presidente não quer o homem, e agora? Futebol brasileiro todo dia 7-1. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa sexta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera hoje no final de semana. Você continua acompanhando a nossa programação. Às 2 da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus Sede Criciúma para você acompanhar, às 4h da Graça, com muita fé e devoção. E lembrando que a TV Primavera é a TV do Show da Fé e do final de semana também tem bastante programação para você continuar aqui com a gente. Fiquem com Deus, façam uma boa sexta-feira, um bom final de semana e segunda-feira a gente se vê aqui às 1h15 da tarde. Tchau!